Está começando mais um podcast da Clínica do Pet. E hoje, diretamente de Bariloche, vocês podem perceber que nós estamos com o cenário aqui um pouco diferente, né? Resolvemos gravar, viemos para cá, passar uma semana e muito frio. E nisso surgiu a ideia da gente poder gravar alguns cuidados, como os animais podem ter, como nós podemos ter cuidados, né, com o frio com o nosso pet, tanto o nosso cachorrinho como o nosso gatinho. Antes da gente começar, eu queria trazer algumas curiosidades, né, que a gente acabou vendo por aqui. Até eu gostaria que a doutora comentasse, né? Consegue ver muito cachorro nas ruas, doutora? É que a gente está numa fase, né, numa época bem peculiar, né, conversando com o pessoal aqui de Bariloche, que não está tendo tanta neve, né, então está sendo um ano bem atípico. A gente acabou percebendo, né, ou pelo menos percebi, que tem alguns cães de porte grande, né, bem próximo às casas, residências, cães de pelagem longa, né, com subpelo bem denso, tudo para aguentar e suportar o frio. Gato que a gente acabou não vendo, né, tanto, andando aqui, né, pela cidade, pelo centro, nas ruas. Na verdade, aqui na cidade a gente não viu nenhum gato, né? Na cidade não sei se... A gente foi ver o primeiro gato na Ilha Vitória, e lá uma curiosidade bem peculiar, lá o pessoal pede pra gente não passar mão em gato. A doutora ficou de um jeito, né? Porque eles não têm referência, né, eles não é um ambiente fechado, né, não tem tanto acesso, e é um ambiente inserido, é um animal inserido, né, num ambiente onde não se tem controle, então assim, não sabe se são vacinados, né, se são portadores de alguma doença, então o pessoal orientou pra gente não passar a mão para evitar esse tipo de problema. Sim. Né? Algo que eles comentaram também é que um gato desse aí, na convivência onde estava, ele costuma... existem uns 12 tipos diferentes de rato, e isso pode transmitir doença também. Sim, porque o gato, né, o felino, ele tem o hábito de caçar, eles são carnívoros, né, então acabam fazendo um controle também natural aí dos ratos, e ratos são portadores de doença, né, então dependendo pode ser transmitido. Então por isso esse cuidado, essa cautela em gatos, né, inclusive cães também que a gente não sabe, né, não conhece, não sabe a procedência, de evitar um contato direto, né, com a chance de transmitir algum tipo de doença. Sim, e como foi ver um gatinho lá e não poder passar a mão? Difícil, né, a gente que é gateiro, a gente que gosta de afofar, de fazer um carinho, é difícil, mas a gente teve que se controlar. Voltando um pouquinho para essa parte do frio, né? Quais são os principais problemas de saúde hoje que o frio pode trazer para o nosso pet? No Brasil, lá, principalmente em Bauru, onde a gente reside, né, não são frios tão assim, né, marcantes, mas, né, na época onde tá um pouco gelado, onde a gente vê que muda um pouco a temperatura, é muito comum a gente ver os problemas respiratórios, né, então a gente, há um ressecamento, né, das vias aéreas, então quem já tem algum certo probleminha de base em relação a problema respiratório, é muito comum a gente ver nessa época do ano, então as pneumonias, né, as gripes, a tosse dos canes, descompensação de algumas doenças de base, né, principalmente a questão dos cardíacos, rinite, sinusite, né, as rinotraqueites nos gatos, problemas articulares, né, dores articulares principalmente nos idosos, então já quem tem artrose, quem tem artrite, geralmente, né, um probleminha de coluna ali, uma hérnia de disco, uma biquinho de papagaio, acaba às vezes sentindo um pouco mais nessa época do ano, então a gente tem que ter alguns cuidados especiais. E tem raças que é mais sensíveis do que outras ou não, de modo geral? As raças geralmente que tem o pelo curto, né, ou um subpelo quase inexistente, então são os que mais acabam sofrendo, porque aí não tem tanto pelo ali para proteger em relação à manutenção da temperatura. E como que a gente consegue identificar que o nosso pet está com frio? É questão de comportamento? Como que você consegue olhar, né? A gente que é um pouco leigo nessa parte, olhar para o pet e falar o seguinte, isso aí é frio. O mais comum são os tremores, né, que a gente tem que diferenciar se é um tremor por dor ou um tremor por frio, né. Quando a gente tá numa fase mais gelada, né, o sinal mais comum são o tremer, né, ou ficar ali numa posição mais recolhida, né, em formato de bolinha, ficar, né, tentando procurar lugares mais intocadinhos, né, são sinais mais simples, assim, da gente identificar dentro de casa.
Tá. Roupinha, ela é indicada tanto para gato como para cachorro ou é bom evitar? E as roupinhas, elas nessa fase do ano, elas são bem interessantes, né, acabam funcionando como uma proteção mesmo, principalmente para os idosos, né, que já têm probleminhas articulares, não conseguem fazer a manutenção de temperatura, raças, né, que não tem pelo, um pelo muito curto, né, um subpelo muito pouco, ralo, costumam ajudar bastante, né, nos filhotes também, para manutenção mesmo da temperatura, então acaba sendo interessante sim nessa fase, nessa época do ano. Tá. A alimentação muda? A alimentação a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado sim, porque para manutenção de temperatura exige uma certa aumento metabólico, né, então claro que, né, a gente precisa de uma alimentação mais reforçada, sempre com acompanhamento, né, do veterinário, para a gente não ter problemas com sobrepeso, e a hidratação, né, porque nessa fase eles sentem muito pouco interesse por beber água, então principalmente ali nos idosos, né, em gatos ou cães que já têm problema em trato urinário, os renais crônicos, é muito importante a manutenção da hidratação também. Então, sempre ter ali potinhos de água mais em lugares mais estratégicos, mais acessíveis, né? Pra gente sempre se preocupar se o pet tá bebendo água ou não. E como que a gente pode manter esse pet aquecido dentro da nossa residência, dentro da nossa casa? É fácil, é simples, né? A gente inventa um monte de coisa em casa, então, as cobertinhas, né? As mantinhas, tem aquelas caminhas bem fofinhas, os gatos da clínica, né? Eles ficam surtados quando a gente coloca a caixa de papelão com uma mantinha dentro, as toquinhas, né? Eles amam. Então, são coisinhas simples, assim, que a gente consegue fazer no dia a dia. O uso da roupinha também, né? A gente coloca nos gatos lá da clínica também. São coisas bem fáceis, assim, em lugares estratégicos também, né? Sem corrente de ar, né? Num lugarzinho mais acolhedor, para não ter contato direto ali, né? Com o frio. Tá. E andando, percorrendo a cidade, né, a gente viu que tem bastante gente que traz pet para viajar com as pessoas. É indicado trazer um pet, principalmente assim, Bariloche é uma cidade, por mais que não tá nevando, a gente tá passando aí por cerca de 5, 6 graus, né, isso é frio. Pra gente do Pra Brasil gente é do frio. Brasil é frio, E é indicado a gente trazer animais para viajar com essa diferença de temperatura? Não é que não é indicado, né? Se a gente for trazer, a gente tem que vir já preparado, né? Bem estruturado, porque são animais como a gente, não estão acostumados a essas temperaturas, né? Então, muito cuidado se for uma época que tá com neve, né? Não deixar em contato direto com a neve, trazer roupinha, né? Fazer o controle, monitorar como que tá a questão da alimentação, da hidratação, né? É possível sim, mas tem que ter planejamento. Tá? E foi algo que a gente acabou vendo, né? Alguns Muitas animais. pessoas trazendo os pets Não juntos. só pet, mas criança pequena, a gente achava que não era muito comum Sim, viajar e a gente viu muita bastante. criança. Tem que vir preparado, né? Com roupa adequada, com alimentação, hidratação, né? Sempre se preocupar em relação a esses cuidados básicos. É possível sim, mas da mesma forma que a gente, né? Vir preparado. Tá. E a gente está no último dia da viagem já. Foi uma viagem bacana para você? Foi bem gostosa, bem interessante. Eu não conhecia a neve, né? Foi bem assim emocionante. Era um sonho desde criança. Imagino que para você também. Também. Foi muito gostoso. É pena que a gente não pegou tanta neve, né? A gente teve que ir em locais mais próximos às montanhas, Sim. né? Em altas altitudes para a gente conseguir ter contato com a neve, mas foi muito gostoso. As pessoas aqui são bem acolhedoras, tem muita coisa para se fazer, né? Que a gente acabou pegando um hotel distante do centro, mas tem muito passeio, muito contato com a natureza. As pessoas são super gentis, a gente se sentiu muito acolhido aqui. Sim. Clínica veterinária a gente viu pouco também, né? Pouco, porque aqui Bariloche, né, é uma cidade muito turística, então assim, a maioria dos moradores, né, acabam trabalhando de maneira direta com o turismo. Então, assim, a gente viu, sim, bastante cães, né, gatos eu praticamente só vi um na rua, mas tinha acabado de ser resgatado. E clínica veterinária, eu acredito que até pela dificuldade mesmo em ter um pet, assim, né, ou manter mais só dentro de casa, a gente acabou vendo, acho que duas, né, duas clínicas em Bariloche. Pouco, né? Não sei se existem mais, assim, ao entorno, mas
mas com uma arquitetura muito bonita, assim, né? Lembrando Sim. bem a clínica do pet mesmo, né? Verdade, pedra, rústico, né? madeira, Alguma coisa um pouco mais rústica. E a parte da alimentação também é muito bacana. Sim, uma gastronomia, né, muito saborosa, a gente gostou bem, assim, tudo muito com bastante tempero, bastante condimento, com gosto, né? Sim. E todos os lugares, assim, que a gente teve contato, a gente gostou muito, assim, da comida, né? E os pratos não são compostos igual no Brasil, né? A gente pega uma carne, vem somente a carne, o acompanhamento... vem muito batata frita, né? Batata ou purê de batata, vem bastante batata. Isso, aqui, né? Se você escolhe, complementa. Mas se você pedir, igual na refeição de ontem, a gente pediu um bife de fraldinha, que tem outro nome. Ela veio somente a fraldinha, você teve que pedir um acompanhamento a mais para poder fazer a composição. Arroz aqui não é comum, né? Não é comum, Tanto é que a gente achou estranho, um dos lugares a gente pediu arroz, e ele falou assim, arroz cozido? Eu falei assim, sim, arroz cozido. Quando chegou o arroz, totalmente sem tempero nenhum, sem sal. Aí eu fui lá, joguei um salzinho, temperei e consegui comer. Mas não tem o hábito de fazer esse tipo de refeição. E o taxista falou, né, tanto o arroz quanto a polenta não é muito característico deles comerem com frequência. Aqui porque falou por conta de ser uma comida muito barata, né? Sim. Que não tem tanta procura. E aqui a carne é muito barata, né? Então a base da alimentação muito aqui é carne, né? O carboidrato que vem da batata. Fora a questão, né, que a gente se encantou também das empanadas, não, né? verdade. Os chocolates, fondue, né? E tudo com muito sabor, tudo com muita presença, então muito gostoso. Isso, e você que está nos assistindo, caso tenha alguma curiosidade, coloca aqui embaixo no chat, nos comentários também, para contar alguma experiência que você fez quando foi viajar próximo em lugares mais frios, né? Alguma experiência que você teve, alguma dica, coloca pra gente que a gente está sempre olhando também e respondendo, certo? Com certeza. Tem alguma dica de ouro que você queira deixar? Eu acho que tudo é possível quando a gente se prepara, né? Então, tenho vontade, curiosidade de conhecer um lugar mais frio e vou levar o meu pet, se programa, né? Como a gente, né, para enfrentar o frio, então leve caminha, cobertinha, a alimentação adequada que ele já esteja acostumado e se preocupar principalmente com a hidratação. Acho que são as dicas mais importantes para a gente ter em mente quando a gente vai se programar para viajar. Isso. Foi meio improvisado aqui esse cenário nosso, local. Tô até um pouco nervosa. Até o nosso texto aí ficou totalmente fora do comum. Eu também fiquei nervoso pra gente poder gravar, sem contar que precisamos fechar as portas. O fluxo aqui é um pouco intenso, o pessoal passa toda hora. Então a gente fica um pouco com vergonha, mas a gente promete aí nos próximos episódios tá melhorando um pouquinho mais. Eu acho que toda vez que a gente costuma a praticar, né, isso vai levando a gente um pouco no nível mais de excelência. A gente tá saindo da zona de conforto, né? Não é fácil porque a gente não tá acostumado diante das câmeras, mas tá sendo divertido, bem bacana. Os clientes, né, da clínica, eles sempre comentam com a gente na rotina e acabam incentivando, né? Porque às vezes uma dúvida que é simples para mim, às vezes não é para uma outra pessoa, né? Então a gente se preocupa muito em levar informação, por mais que seja simples, né? Acaba sendo importante, principalmente para quem às vezes não tem contato direto, né? Com um profissional, com uma clínica, a gente sempre está à disposição para, inclusive, para as sugestões, né? A gente sempre fica ali acompanhando os comentários para sempre trazer o melhor para vocês. Tá joia, tá certo então. Doutora, muito obrigado. Obrigado pela companhia de sempre. Obrigado pela presença nessas férias comigo. Foi muito divertido. E venha mais, né? Com certeza, com certeza. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá!